você com certeza já percebeu que os números estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia. Não? Às vezes, eles estão bem aparentes, como quando a gente precisa ligar para alguém, preencher uma senha, pegar um ônibus. Mas muitas vezes, eles estão escondidos onde a gente menos imagina e aparecem repetidamente em algumas situações. Muitos desses números que aparecem assim a toda hora na nossa vida são números naturais. Isso quer dizer que são números inteiros, nulo ou positivos. Aqui representado como conjunto N. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que inclui os números negativos. Aqui representado como conjunto Z. Todos esses números também pertencem ao conjunto dos números racionais, que nada mais são do que números que podem ser representados por uma fração entre dois números inteiros, desde que o denominador seja diferente de zero. Mas existe ainda um conjunto de números que não está contido em nenhum desses conjuntos, o dos números irracionais, representado aqui pelo conjunto I. Como o próprio nome sugere, eles são números não racionais. São chamados assim porque não podem ser representados por uma fração entre dois números inteiros. Na representação decimal, eles possuem infinitas casas decimais que não seguem um padrão de repetição. Diferente do que acontece com as dízimas periódicas, que representam racionais. A descoberta dos números irracionais é atribuída a Hipaso de Metaponto, um filósofo que viveu na mesma época que Pitágoras e que era um de seus seguidores. Acredita-se que Hipaso tenha chegado aos números irracionais ao calcular a hipotenusa de um triângulo isósceles de lado 1, usando o próprio teorema de Pitágoras e chegando ao resultado de raiz quadrada de 2. O fato desse valor não poder ser representado por uma fração de dois números inteiros acabou gerando uma ruptura entre Hipaso e os seguidores de Pitágoras, pois eles acreditavam que toda a geometria poderia ser descrita com números racionais. Hipaso teria sido expulso da escola pitagórica, e diz a lenda que os pitagóricos construíram uma tumba com o nome dele em sinal de que Hipaso estava morto. Mas isso a gente não tem certeza. São lendas da antiguidade. Os números irracionais só entrariam oficialmente na aritmética mais de 2000 anos depois, graças ao matemático alemão chamado Julius Dedekind, e a união entre o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais resulta no conjunto dos números reais. Alguns desses números irracionais são tão especiais que receberam um nome só para eles. É o caso, por exemplo, do número π. Ele vale aproximadamente 3,14 e representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dela. Esse número é muito usado em engenharia ou para calcular rotas de viagens interplanetárias, por exemplo. Outro número especial é o número de ouro, também chamado de proporção áurea. O número de ouro é representado pela letra grega φ, em homenagem ao escultor Fidéas, e tem um valor aproximado de 1,618. O número φ pode ser obtido dividindo um segmento de reta em duas partes. De forma que a razão entre cada uma das partes é igual à razão entre a soma das duas partes e a parte maior. Quando você cria um retângulo com a proporção áurea, por exemplo,
Os retângulos contidos nele mantêm essa proporção infinitamente. A proporção áurea também está presente na sequência de Fibonacci, que recebeu esse nome em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, considerado um dos mais importantes da Idade Média. Essa sequência começa com 0 e 1 e depois é formada por termos que são a soma dos dois termos anteriores. Assim, ela segue a seguinte lógica: 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, e assim sucessivamente. Ao dividirmos um número da sequência pelo número imediatamente anterior, quanto mais alto o seu valor, mais próximo chegamos à proporção áurea. Essa sequência pode ser identificada em diversos elementos da natureza, como nos galhos das árvores ou na disposição das sementes de alguns girassóis. Aproximações dessa proporção também podem ser observadas em várias obras arquitetônicas, como o Partenon, na Grécia. Embora não seja possível provar que essa proporção tenha sido usada intencionalmente, o número de ouro parece estar sempre associado à beleza. Viu só como os números também podem ser belos?